oração. Querido Deus, espiritualidade boa e amiga, sempre presente aqui conosco, obrigada por mais esse dia, por esse dia de sol lindo, maravilhoso, que podemos estar aqui para aprender um pouquinho mais, que a gente possa estar aberto para todo esse ensinamento que virá, que possamos absorver o máximo possível e conseguir levar para a nossa caminhada no dia a dia, que consigamos ouvir o que os nossos anjos guardiões têm a nos dizer também, que Ele possa nos guiar para o caminho certo, que possamos entender o que Ele tem a nos dizer. E agradecer também pela nossa saúde, pedir em especial pela Suelen, né, e pela Bia, agradecer por tudo que ela já passou e está conseguindo melhorar, por toda a ajuda que adquiriu. E que a gente tenha uma ótima palestra com o Roberto, que tenhamos uma leitura esclarecedora com a Eliane, que possamos passar mais uma semana de bastante trabalho, bastante iluminação e saúde. Assim seja. Saúde da Terra. Em meio ao caos em que se encontra o planeta, tem se preocupado em fabricar, fornecer e comercializar, entre tantos ideais, existe um apenas que considero crucial: a continuidade do planeta, principalmente para retornarmos para o mesmo. Em meio ao consumismo desenfreado, a humanidade adoece a Terra. Nesta dimensão onde nos encontramos, ficamos preocupados de como vamos encontrar o planeta azul, e se estará verde. Irmãos em Deus, amor incondicional, fazemos um apelo. Na condição de ecologista universal, cuidem da saúde do planeta. Está cada vez mais sufocante, e as matas se tornam pulmões com dificuldade de respirar. E as águas cada vez mais escassas, e a secura cobre a terra, trazendo pedras em seus rins, e sem falar que a irrigação se faz precária. A saúde do planeta está pedindo ajuda, irmãos. É hora de cada ser encarnado se conscientizar de que retornará a este planeta, se fizer por merecer. Do contrário, terá passaporte negado pelo número de infrações contra o ecossistema de conservação da casa, onde estás provisoriamente para progredir. Portanto, age, mas age agora. Muda teus hábitos e vive com o necessário. O supérfluo é desequilíbrio e desperdício que fere aos famintos do planeta. A saúde do planeta azul depende de todos. Com votos de ação e conscientização, o ecologista espacial Augusto Rush. É uma psicografia recebida pelo médium Zé Araújo em 14 de setembro de 2014, durante o segundo Fore Blue, em Blumenau, Santa Catarina. É isso aí. Obrigado, Eliane. Boa tarde, né? Sempre é conflituoso subir aqui, mas vamos lá. Na verdade, fiquei pensando bastante nessa palestra. Principalmente, se tinha moral para falar sobre esse tema, sobre esse assunto. E acredito que todos os palestrantes, quando sobem aqui, têm esse mesmo pensamento, né? Ou pelo menos a maioria deve ter, aqueles que têm um pouco mais de insegurança. E cheguei à conclusão que lavando a louça, porque a gente lava a louça também, né? Não acho que porque a gente é palestrante, é espírita, a gente não lava a louça, a gente lava a louça. E lavando a louça eu percebi que realmente não tinha tanta moral assim. Que lavava um prato, lavava um talher, um copo e a água ficava correndo. Até que eu me dei conta, pô cara, tu vai dar uma palestra, tu tem que pelo menos poupar água, né? Que é o mínimo que a gente consegue pensar sobre esse assunto, né, quando se fala sobre sustentabilidade. Hoje, nós vamos falar sobre sustentabilidade e espiritismo. Coloquei aqui um subtítulo que considero bem importante: evolução sustentável. A gente vai descobrir o porquê. Antes disso, gostaria de falar dos 3 filmes que passaram antes de começar a palestra. Dessa vez eu fui bem esperto, eu passei um filmezinho sobre a palestra antes de começar a palestra, que fica mais fácil, não me toma tempo da palestra, certo? E nós vamos falar sobre ele um pouquinho mais à frente. E antes disso, passaram 2 filmes do fórum, né? Quem esteve no fórum
vai lembrar que teve uma palestra sobre esse tema também. Quem foi o palestrante foi o André Trigueiro, pessoa que escreveu esse livro aqui, Espiritismo e Ecologia, e outro livro que está ali na frente, que é Mundo Sustentável 2. Então tem alguns exemplares ainda na casa, quem tiver interesse em adquirir. Tá? O conteúdo dele é excelente, fala muito sobre esse tema. Outras coisas que vocês podem pesquisar na internet. A internet tem uma série de informações, mas muitas pessoas acabam entrando na internet para quê? Para olhar o Facebook, para mandar piadinha pelo WhatsApp, para mandar videozinho, para falar mal de fulano, de ciclano, de beltrano. Nessa época das pós-eleições, né? Durante as eleições nós tivemos uma guerra virtual, vamos dizer assim, né? Onde familiares ficaram brigados, vizinhos ficaram brigados, colegas de trabalho ficaram brigados, e etc. Ainda bem que talvez não atingiu tanto aqui a nossa região, mas eu conheço algumas pessoas que acabaram sendo influenciadas por isso. Então, isso também cai na sustentabilidade, né? O equilíbrio de como nós utilizamos os recursos. A internet é um excelente recurso para pesquisa, para informação. Se nós utilizamos ela de forma errada, errônea, acabamos nos prejudicando. Mas voltando ao vídeo do fórum, para quem não foi no fórum, então, vai ter uma nova chance em 2015. Né? Já temos aí alguns palestrantes confirmados, não vamos revelar aqui, mas aguardem que em março de 2015 vai estar saindo aí a programação e o convite oficial. Gostaríamos que todos estivessem presentes. Vamos falar um pouquinho mais para frente sobre isso também. Vou passar aqui. Vocês vão perceber que aqui, nessa palestra, eu gosto de números, gosto de história e gosto de música. Então tem um trechinho de uma música aqui, que é bem interessante para a gente começar a palestra de hoje. Nos deram espelhos e vimos o mundo doente. É da música Índios, do Renato Russo, Legião Urbana. Então, esse trechinho de música me faz refletir muito sobre a questão do espiritismo. Vamos supor assim, que nós fôssemos pessoas, né, fomos criados espíritos ignorantes, sem nenhum tipo de conhecimento. Então, de repente, nos foi revelado alguma coisa, nos foi revelado alguma situação que nos faz pensar. O espiritismo funciona da mesma forma. Nós vivemos numa sociedade, pelo menos aqui no nosso país, né, e na nossa região, extremamente ligada a dogmas religiosos, dogmas místicos, dogmas da Igreja Católica, luteranos, evangélicos, etc. Né? Não importando o rótulo que se dê, mas somos ligados a isso. E quando conhecemos o Espiritismo, ele nos dá um espelho. E quando olhamos para esse espelho, a gente percebe quanto somos doentes. Né? Aqui está o mundo, mas o mundo é doente, nós também somos doentes. A gente vai chegar lá. Então vamos começar passando um breve histórico sobre o que é o tema sustentabilidade, para a gente poder entender como que ele se encaixa no Espiritismo e como ele se encaixa hoje na atualidade. Essa parte da história, tá? Em 1972 aconteceu a Conferência de Estocolmo na Suécia. O que foi essa conferência? Foi a primeira necessidade que os líderes mundiais perceberam que estava faltando, ou não estava faltando ainda, mas que o recurso natural da Terra, as extrações, extração é uma palavra bonita para se falar exploração dos recursos naturais, tá? Então vamos usar extração, né, para ficar politicamente correto. Então extração dos recursos naturais já estava começando a preocupar alguns líderes mundiais. Então lá em 1972, há 32 anos atrás, eles começaram a realizar o primeiro fórum, o primeiro debate sobre esse assunto. Que foi debatido, né, com alguns líderes da época, e um dos apelos que foi feito pelos países subdesenvolvidos, no caso o Brasil e alguns outros países em desenvolvimento, foi que seria o apelo a todo custo pelo desenvolvimento, porque eles são países ainda teoricamente menos desprovidos de riquezas, né, financeiras, e alguns até materiais, não vamos dizer, né, porque o Brasil tem um recurso material e recurso natural muito abundante. Outros países não têm tanto. E esses países não queriam, né? Não aceitaram muitos termos daquele acordo, não aceitaram muitos termos dessa conferência.
Então isso foi seguindo até os anos 80. Nos anos 80 foi cunhada a expressão desenvolvimento sustentável. Então desenvolvimento sustentável, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, seria a gente conseguir sobreviver utilizando os recursos e renovando eles de uma forma equilibrada. Mas não é bem isso que acontece. Quem desenvolveu esse termo foi, deixa eu pegar aqui o nome dela, que é um nomezinho norueguês, né? Mas eu peguei a tradução em português para ficar mais fácil. Então, vamos lá. Gro Harlem Brundtland. É uma senhora médica, política, foi ex-primeira-ministra da Noruega. E ela criou políticas fiscais de conservação para a exploração de recursos naturais. Isso lá em 1981, quando ela assumiu o poder, naquela década, ela criou essas políticas fiscais. O que seriam essas políticas fiscais? Seriam taxar a exploração de petróleo. A Noruega também é um produtor de petróleo. Então ela taxou a produção de petróleo num determinado X percentual de impostos. E esse X percentual de impostos é depositado num fundo soberano. Esse fundo soberano tem o princípio de utilizar esse dinheiro para promover o bem e a manutenção dos recursos naturais da Noruega e de outros projetos em outros países. Tá? Bacana isso, né? Lá em 1980 isso aconteceu, tá? A gente está em 2014, né? Em 1992 aconteceu a Eco 92 no Rio de Janeiro, Brasil. Eu tinha 12 anos nessa época. Eu lembro bem, fiz bastante trabalho de escola. Era bacana falar sobre isso, era bacana falar sobre essa questão de desenvolvimento sustentável, de tem que poupar água, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Né? Mas hoje em dia a gente não vê nada disso. E naquela época, em 92, foram em torno de 180 países do mundo que se reuniram para falar sobre o assunto. Né? Na mesma tendência da Conferência de Estocolmo, né? Ok? Tentando desenvolver uma nova política de desenvolvimento sustentável em busca do equilíbrio dos recursos. Então, vocês estão percebendo, né, que tudo é em função do equilíbrio. Em 1997 aconteceu as reuniões do Protocolo de Kyoto, no Japão, onde foi aberto as intenções para a assinatura do acordo. Né? Esse protocolo ele nada mais é do que algumas metas que foram criadas para alguns países. Tira-se aí os países emergentes, né, tipo Brasil, China, Índia, etc. Só os países realmente industrializados, desenvolvidos, que tinham a missão de reduzir suas emissões de gases tóxicos na atmosfera, justamente para evitar o efeito estufa e justamente para evitar o aquecimento da Terra. Agora, fazendo um parênteses aqui, a gente pode falar um pouquinho de números, né? Então, é bem interessante essa questão do efeito estufa, porque a temperatura média da Terra ela gira em torno de 15 graus centígrados. Se ela girasse em torno de 23 graus centígrados, né, hoje nós devemos estar aí com um dia de, 30 graus, 31 graus, talvez pelo calor, aconteceria um colapso. Vocês não estariam aqui, eu não estaria aqui, nada do que tem aqui existiria. Tá, então a gente vive numa região que dá 30 graus centígrados. Talvez a média anual seja 25, 26 graus. Né? A temperatura do mundo é 15 graus. E se elevasse essa temperatura, certo? Só para entender. Mas esse protocolo aqui também deu uma falhada, né? Porque o pessoal os países aí não estão respeitando muito. Em 2012, há 2 anos atrás, 20 anos depois da Eco 92, acontece a Rio+20. Que também foi novamente mais um tratado para as pessoas, para os políticos, né, para os governantes falarem sobre os eventos climáticos, sobre o desenvolvimento sustentável. E dessa vez foi digamos assim, a maior conferência mundial realizada pela ONU. Foram mais de 10 mil representantes dos países, vieram chefes de Estado, vieram representantes das suas áreas de meio ambiente, indústria, seus ministros, seus assessores, secretários. 2014.
Estados Unidos e China, essa aí é a notícia fresquinha dessa semana, tá? Anunciam acordo para diminuir a emissão de gases na atmosfera. Ou seja, né, tudo passou lá atrás, não foi obedecido, agora parece que estão começando a cair na real. Se vai acontecer, a gente não sabe. Bom, essa é a parte histórica, para vocês entenderem um pouquinho sobre... que não é uma coisa de agora, não é uma coisa de hoje. Talvez sustentabilidade exista desde os primórdios da humanidade, desde quando o primeiro homem foi criado, desde quando o primeiro homem começou a caçar, começou a plantar. Com certeza, naquela época, nós éramos bem... a população era bem menor, né, do que é hoje. Hoje somos em torno de 7 bilhões. E naquela época tinha esses problemas, não tinha tantos esses problemas. Isso começou a acontecer, como vocês viram ali, de uns 50, 30 anos para cá. Conservação. Essa parte da conservação é bem interessante. Por que é interessante? Porque como eu falei, né, hoje nós somos em torno de 7 bilhões de pessoas. Vamos considerar que desses 7 bilhões de pessoas, tem 5 dedos aqui, tá? Representando 5 pessoas. De cada 5 pessoas no planeta, uma é chinesa. Ou seja, 20% da população. Daí 1 bilhão e pouco, quase 2 bilhões de pessoas. E aí a gente faz um paralelo, né, uma comparação com os Estados Unidos. Os Estados Unidos representam 5 também, só que 5% da população mundial e consomem em torno de 33% dos recursos mundiais. Os chineses, esse dedinho aqui, está começando a consumir agora. Tá? O que ele está consumindo? O que ele está começando a consumir agora? Carne. Já é um dos nossos maiores clientes de exportação, da pecuária, agropecuária, etc. Já está começando a consumir tecnologia. Lá eles fazem a tecnologia, lá eles produzem, né? Eles não são muito bons em criar, talvez, mas em copiar eles são bem bons, né? Hoje saiu o iPhone 6, de repente daqui a uma semana já tem 50 tipos de iPhone 6, tipo o iPhone 35, que aí vem MP3, MP4, MP5, M38 e etc. Né? Então eles estão começando a consumir. E aí imaginamos que se eles consumirem, chegarem daqui a uns 10 anos no mesmo ponto dos Estados Unidos, esse dedinho aqui, que representa os 20% deles, vai ter que ser representado em 7. 7 e 20%, 140%. Então seria uma terra, 1,4 terra, para eles poderem sobreviver. E aí o resto do planeta, né? Incluindo nós. Então conservação, que a gente tem uma imagenzinha para ilustrar para vocês. Bom, mas aí agora vamos trazer isso, né, para dentro do espiritismo. Aí, porque sempre vai ter aquela pessoa que vai falar, mas sustentabilidade dentro do espiritismo não tem ligação nenhuma. Tem ligação sim. A gente aprendeu a pesquisar. Né? O espírito aprende a pesquisar, a conhecer, a estudar. Então eu fui estudar. Opa! Tá meio escuro aí, né? Economia de energia, obrigado, Ito. É isso aí, cara. Consumo consciente. Então, pesquisando, eu descobri que no Livro dos Espíritos existe um capítulo chamado, na parte de leis naturais e morais, existe um capítulo chamado Lei de Conservação. O Livro dos Espíritos, para muitos, é obra básica. Na verdade, para todos é obra básica. Né? Mas nós aprendemos no Fore Blue, com o professor Clóvis Nunes, que não existem obras básicas, existem obras fundamentais. Fundamentais por quê? Porque fundamentam a doutrina espírita. E o Livro dos Espíritos, como se conhecia antigamente, né? Porque a partir daquele momento eu passei a conhecer, abrir o campo de visão. Nós considerávamos que ele tinha 1019 perguntas, mas na verdade ele tem 1183 questões. Então, o que tenho para dizer para vocês? Faltou um pouquinho de estudo, né? Um pouquinho de estudo nesse tempo todo aí, nesses 150 anos, a gente só veio descobrir agora, pelo menos eu. Não que eu tenha 150 anos de estudo da doutrina espírita. Vai aí menos de 20 anos, tá? Então vamos lá, né? Então no Livro dos Espíritos, eu vou ler aqui para vocês, tá? Para ficar mais claro, não quis botar no slide aí para não ficar tão pesado. Apesar que vai... Pergunta 702. O instinto de conservação é uma lei da natureza? O Kardec pergunta aos espíritos. E a resposta, sem dúvida, todos os seres vivos o possuem.
qualquer que seja o seu grau de inteligência, nuns é puramente mecânico e noutros é racional. Interessante, né? Algumas pessoas têm esse instinto racionalmente e outras mecanicamente. Eu lembro quando eu era criança, que meu avô, a gente morava num terreno aqui na Vila Nova, em cima de um morro, era como se fosse uma pequena chácara, e ele plantava tudo que vocês imaginarem a gente tinha em casa. Era um instinto de conservação, hoje eu entendo que era um instinto de conservação dele, e o excedente que sobrava, o que ele fazia? Ele ia na venda trocar, ou ele passava com o carrinho de mão, muitas vezes ia atrás dele, era pequeno, né? Ia atrás dele, ele vendia centavos, era bem baratinho na época, eu nem lembro qual que era esse tipo de dinheiro. Então já existia esse sentido de conservação. Hoje em dia a gente já não vê tanto, né? Hoje em dia a gente não precisa plantar, a gente vai no mercado, vou lá na prateleira do hortifruti, eu quero esse alface aqui, porque esse alface aqui está bonito. Ou esse alface aqui vem no plástico, esse alface aqui já vem lavado, né? Ou, por exemplo, né? Só citando um exemplo aí para vocês. Mas continuando. Pergunta 703. Com que fim Deus concedeu a todos os seres vivos o instinto de conservação? Porque todos devem colaborar nos desígnios da providência. Foi por isso que Deus lhes deu a necessidade de viver. Depois, a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Eles o sentem instintivamente, sem disso se aperceberem. Então, o instinto pela vida é natural. O instinto de conservação também. Está lá no Livro dos Espíritos, não estou falando nenhuma mentira. Então, se algum espírita, né, quiser questionar, está lá. Queria só passar para vocês aqui um conceito bacana que foi desse livro. Deixa eu pegar aqui a página. Só para dizer assim, para a gente entrar em desenvolvimento sustentável, um dos relatórios da Eco 92, ele falava assim, que o modelo de desenvolvimento do Brasil e de outros países era ecologicamente predatório, socialmente perverso e politicamente injusto. Tá? Não preciso falar mais nada, né? Então, lei de conservação já foi. Bom, para a gente entrar lá na parte do desenvolvimento sustentável, então tem uma citação aqui. Escolher é avaliar a real necessidade do que quero e ter consciência das minhas limitações. Autor desconhecido. Por que está essa frase aqui? Essa frase está aqui para a gente pensar. Porque tudo que a gente vai tá falando aqui nessa tarde refere-se a isso, refere-se a uma escolha. O que eu sabia, o que eu sei agora e o que eu vou fazer daqui para frente. Qual vai ser a minha atitude, qual vai ser o meu comportamento, o que eu quero para mim. Não adianta eu dizer que eu quero um mundo melhor para os meus filhos se eu continuar fazendo as coisas erradas. Agora eu vou deixar para os meus filhos fazerem. Se a gente for parar para pensar, como muitos estão dizendo, que estamos passando por um processo de transição planetária, que vamos virar um mundo de regeneração, aí a gente para pensar assim, poxa, um mundo de regeneração, eu estou aqui dentro do Espiritismo, eu acredito em reencarnação, então eu acredito que eu vou renascer. Mas será que eu vou renascer nesse novo planeta de regeneração? Se eu continuar no mesmo ritmo que eu tenho, com as mesmas atitudes, com os mesmos pensamentos. Não estou dizendo isso só da parte ambiental não, tá? Estou dizendo isso da parte mental, da parte moral. A gente vai ver um pouquinho mais para frente aí. Mas serve para reflexão. Então são as escolhas que a gente faz. Para escolher a gente tem que perder. Né? O Jô Soares, ele contou a história do filho dele, que faleceu recentemente, veio desencarnar recentemente, que ele levou o filho dele, ele tinha problemas, né? Ele tinha... Autista, né? Ele era autista, ele foi numa loja de sapatos e tentou comprar 12 pares de sapato. O menino escolheu 12 pares de sapato. Aí o Jô Soares tentou, com jogo de cintura ali, filho, leva 6 então, né? 12 é muito e tal. Aí ele largou tudo e ele falou, né? Se eu tenho que escolher, eu tenho que perder. Então, para a gente escolher, a gente tem que perder alguma coisa. Ele queria os 12 pares, mas o Jô Soares não queria dar os 12.
a gente quer continuar vivendo nesse planeta. Então a gente tem que escolher o que a gente vai abdicar. Certo? Desenvolvimento sustentável. Dá uma apertadinha aí no passo. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui antes. Falar um pouquinho mais de números antes de passar o videozinho, tá? Depois vai ter um videozinho bacana aí, é curtinho. Essa questão de desenvolvimento sustentável é bem interessante. A gente também tem no Livro dos Espíritos, lá no mesmo capítulo, né, Leis de Conservação, mais duas perguntas interessantes, tá? 715 e 716, que gostaria que vocês pudessem pesquisar. Deixa eu ver se dá para a gente passar alguma aqui rapidinho. Passar essa primeira aqui, a 715. Como pode o homem conhecer o limite do necessário? O sensato o conhece por intuição, e muitos o conhecem à custa das suas próprias experiências. Experiências, escolhas, né? O que a gente aprende durante a vida, a gente também escolhe como é que a gente vai querer crescer e ser sustentável. Usando aqui dois exemplos, né? Eu já falei sobre a questão ali da China e dos Estados Unidos, a questão da população mundial. Tem um outro exemplo que é bem interessante, tá? Focando nisso aí, seria o da carne. A carne que o pessoal faz no churrasco. Hoje é domingo, o pessoal deve ter feito churrasco, né? Deve ter tomado sua cervejinha. Caipirinha talvez não tomaram hoje porque o limão parece que aumentou o preço, né? Tá meio absurdo aí, tá igual ao tomate no ano passado. Então, isso também faz parte, né, da sustentabilidade. Provavelmente algum dos fatores que fazem a cadeia do limão chegar barato na gôndola do mercado deu algum problema que fez ele aumentar o preço. Mas voltando ao exemplo da carne. A carne de churrasco que chega hoje no Brasil, nós não temos como rastrear a procedência dela. Então, muitas vezes, ela chega no teu prato, para quem come carne. Muitos outros já são vegetarianos ou têm uma regulação para comer carnes. Hoje eu vejo crianças, né, crianças da minha família mesmo, têm dificuldade para comer carne, embora os meus primos, minha cunhada, meu irmão, minha mãe, forcem eles a comer, né? Porque é bom, mas isso é uma cultura antiga. Talvez ele já venha com essa consciência, com essa conscientização de que não é necessário aquele alimento para o organismo delas. E além disso, se a gente for pesquisar, a gente vai encontrar aí tipos sanguíneos que têm uma grave dificuldade, né? Não poderiam nem botar um pedaço de carne vermelha na boca. Tá? Mas, falando sobre a rastreabilidade da carne, ela chega no prato de quem come carne, né? Com cheiro de floresta. Por quê? Porque tem que derrubar a floresta, tem que queimar mato para poder ter a pecuária. Ela chega muitas vezes, vocês não veem, né? Mas lá tem um dedinho de uma pessoa que pode ser um trabalhador escravo, pode ser uma criança, pode ser uma pessoa que não recebe o suficiente para a sua vida. Hoje, nós já descobrimos no país, agora recentemente, há umas 2 semanas atrás, que saiu um número bem bacana, né? Que 12 milhões de pessoas, aumentou em 12 milhões de pessoas a linha de pobreza do país. Então, talvez um dedinho de uma dessas pessoas esteja num pedaço de carne de vocês. Mas eu não quero assustar, tá? É só para elucidar que realmente, para ter esse consumo, tem que ter a destruição. Mas vamos lá. E para ter esse consumo, né, a gente precisa entender como é que a gente paga por ele. Se vocês pagam queimando floresta, tendo trabalho infantil, ou com algum outro tipo de pagamento, digamos assim, ilícito e predatório, a gente precisa entender como é que funciona. E aqui a gente vai entender. Esse vídeo foi retirado desse outro vídeo, A História das Coisas. Quem me passou essa dica foi o Fabrício, está ali comandando a transmissão de hoje. Passou na quarta-feira, fui pesquisar, gostei, fiz as edições, cortei, e esse aqui é um trechinho que fala sobre o custo das coisas. Vamos... E o que acontece depois de todos os recursos naturais serem transformados em produtos? Passam por aqui, para a distribuição, o que significa vender todo o lixo contaminado com toxinas o mais rápido possível. Aqui, o objetivo é manter os preços baixos, com as pessoas comprando os produtos em constante movimento. Como eles mantêm os preços baixos?
Pagam salários baixos aos trabalhadores das lojas e restringem o acesso aos seguros de saúde sempre que podem. Tudo se resume em exteriorizar os custos. O verdadeiro custo da produção não se reflete no preço. Em outras palavras, não pagamos aquilo que compramos. Outro dia estive pensando nisto. Ia a caminho do trabalho e queria ouvir as notícias. Por isso entrei numa loja para comprar um rádio. Encontrei um pequeno rádio verde engraçado que custava $4,99. Na fila do caixa pensei, como $4,99 podem refletir o custo da produção e transporte desse rádio até ele chegar nas minhas mãos? O metal deve ter sido extraído na África do Sul. O petróleo provavelmente do Iraque. O plástico produzido na China e talvez montado por uma criança de 15 anos numa fábrica do México. $4,99 não paga nem o aluguel do espaço ocupado na prateleira, nem parte do salário do empregado que me atendeu, ou as viagens de navio e caminhão que o rádio fez. Foi assim que eu percebi que eu não paguei o valor do rádio. Então, quem pagou? Estas pessoas pagaram com a perda do espaço dos seus recursos naturais. Estas pagaram com a perda do ar puro, com o aumento de doenças como asma e câncer. As crianças do Congo pagaram com o seu futuro, pois 30% delas abandonam a escola para trabalhar nas minas de coltan, um metal que usamos em aparelhos eletrônicos baratos e descartáveis. Estas pessoas pagaram por não ter direito ao seguro de saúde. Ao longo desse sistema, pessoas contribuíram para que eu comprasse o rádio por $4,99. Mas essas contribuições não são registradas por nenhum contabilista. É isto que eu quero dizer com exteriorizar o verdadeiro custo de produção. E isso nos leva à seta dourada do consumo. O coração do sistema, o motor que impulsiona. É tão importante proteger esta seta que se tornou prioridade daqueles dois sujeitos. Nosso valor é medido e demonstrado pelo quanto contribuímos para esta seta, quanto consumimos. Não é isso que fazemos? Compramos, compramos, compramos. Beleza, é isso aí. Só esse pedacinho mesmo. Então vocês viram, né? Não preciso falar mais nada. O custo das coisas que nós realmente pagamos, às vezes pode ter uma coisa bem diferente por trás. E essa coisa bem diferente pode ser atrelada a valores morais. E valores morais é tudo que nós aprendemos aqui, né? Vamos lá. Continuar. Desenvolvimento insustentável. Vou falar agora para vocês algumas imagens, alguns exemplos. Isso aqui é um pássaro do oceano, né, que vive no Oceano Atlântico, Oceano Pacífico, Índico. Isso aqui são plásticos. São coisas que ele pegou quando ele mergulhava para se alimentar. Vocês lembram lá no começo, um pouco antes da palestra, um videozinho que foi passado de um jovem e mais uma equipe fabricando uma máquina, um determinado tipo de equipamento que recolhia coisas do mar? Pois é, esse jovem, ele tem 19 anos, é um jovem holandês chamado, vamos lá, Boyan Slat. Como é que aconteceu isso com ele, né? Vou contar rapidamente o que aconteceu com ele. Ele descobriu isso, tá? Ele descobriu que esse plástico fazia mal. Ele estava mergulhando numas férias de verão, e o que era para ser prazer, divertimento, ele vendo os animaizinhos lá do mundo marinho, de repente ele se deparou com uma lata com uma garrafa plástica e com um saco de lixo. E aí ele pensou, poxa, por que o ser humano faz isso dessa forma? E aí ele foi pesquisar, ele foi descobrir algumas metodologias, alguns métodos para resolver esse problema. E aí ele conseguiu construir o primeiro protótipo. E é interessante que ele também descobriu o número de plástico que tem no oceano. Tá? São em torno de 7,25 milhões de produtos, né, de derivados do plástico que existem nos oceanos. Não só no Pacífico, não só no Atlântico, mas nos oceanos em geral. E esse lixo todo, ele fica em torno de 3 metros de profundidade. Que é justamente o projeto dele. Limpar pelo menos essa parte do oceano até 3 metros de profundidade. E aí falaram para ele que levaria 79 mil anos para ele poder fazer toda essa limpeza. Mas com a máquina dele ele descobriu que ele só vai levar 5 anos.
Mas o que ele precisa? De dinheiro. E ele não tem dinheiro. Então ele abriu um crowdsourcing, alguma coisa nesse sentido, que é tipo uma vaquinha virtual. Né? Enquanto aqui a gente muitas vezes fica pensando, eu preciso de dinheiro para comprar uma bota nova, um calçado novo, uma camisa nova. O cara está pensando em ter dinheiro para poder limpar o planeta, para deixar um planeta melhor para as civilizações que vêm por aí. Aqui tem mais um exemplo do oceano, né, que isso aqui já aconteceu no Brasil também. Já cheguei a pegar, tá? Experiência própria. Um pinguim numa praia aqui do sul do país, cheio de óleo. Tá? Quando eu liguei para a reserva lá, para o pessoal que faz a coleta desses animais, eles me disseram que se eu levasse para casa eu ia ser preso. Eu levei, limpei e devolvi na praia. Tá? Estou assumindo aqui o crime, né? Agora tem que vir me prender. A gente tem rios cheios de peixe, lixo. Isso aqui é uma foto de Blumenau, tá? Dá para ver um prédiozinho aí que tem na região aí. Então é uma foto de Blumenau, é lixo. Não só isso aqui, a gente despeja. Algumas empresas, recentemente, estava passando no noticiário, despejaram algum composto químico que tornou a água do Ribeirão de outra cor, vermelha, meio alaranjada. Um outro problema que a gente enfrenta, o trânsito. A gente sai de casa de manhã, praticamente, para se suicidar. Eu falo isso, eu digo isso. Às vezes eu beijo a minha esposa quando eu deixo ela no trabalho. Não sei se eu vou te ver de tarde, tá? Então, beleza, eu pego rodovia todo dia. Às vezes tem dias que eu pego 3 rodovias. Né? A rodovia que eu pego, eu me sinto seguro. As outras 2 rodovias que eu pego, eu não me sinto tão seguro. E a gente vive um conflito ético, né? Uma violência. A gente não quer dar a vez, a gente não quer ser gentil. Eu muitas vezes entro nessa neura também. Apesar da maioria das vezes tentar me controlar, mas tem vezes que eu também fico bem revoltado, bem nervoso, estressado. Então o carro era uma coisa para a gente ter conforto, poder se deslocar com tranquilidade, com paz. Mas não, a gente tem estresse e desarmonia. Poluição atmosférica, que tem rapaz usando já máscara, né? Tem muitos países, uma criança vivendo dentro de um lixão. E esse é o país esse é o planeta que nós queremos, né? Que estamos criando. Planeta que sangra petróleo, problemas nucleares, guerras, fogo, desmatamento e tudo mais. Esse é o planeta de regeneração que nós estamos aqui vivendo e que provavelmente voltaremos, né? Porque se vai ser assim um planeta de regeneração, nós vamos ter que arcar com esse custo lá na frente. Agora, talvez muitos nem arquem com isso, talvez muitos nem venham para cá, vão para outros planetas piores. Que não seria nada mal, né? Então aqui mais um trechinho de uma música. Quando nascemos, fomos programados a receber o que vocês nos empurram. Falando sobre consumismo, Geração Coca-Cola, de Renato Russo. Então, consumismo aqui eu vou passar um pouquinho rapidinho, tá? Para a gente poder dar tempo de finalizar aí. Que tem um bebê, então já nasceu programado, né? A consumir McDonald's, Starbucks, Windows, Nike, revistas, Sport Illustrated, Sony. Sony é legal, né? Eu gosto da Sony, mas infelizmente nem tudo é perfeito. Então aqui também teria um videozinho sobre necessidades de consumo, mas eu não vou passar ele agora, tá? Quero passar um outro vídeo para a gente finalizar e encerrar a nossa palestra de hoje. Eu vou só falar um pouquinho sobre ele. Necessidades de consumo é aquela questão. Aqui a moça ela explica como que surgiu essa questão da necessidade da gente estar consumindo, que ela falou no outro vídeo. Isso foi na década de 50, quando alguns políticos e alguns industriais se reuniram para descobrir um meio de faturar mais. E o meio foi criar produtos que se tornassem obsoletos. Eu digo assim, obsoletos porque hoje eu tenho um iPhone 5S, mas semana passada saiu o iPhone 6. Não chegou no Brasil ainda, inclusive vai chegar com o preço mais caro do planeta aí, né? Absurdo. Mas eu quero o iPhone 6. Tem pessoas que fazem fila para ter o iPhone 6. Por quê? Porque ele é um pouquinho maior, porque a tela dele é assim, porque ele tem um recurso assado. Então a gente acaba criando a necessidade. Para vocês entenderem um pouquinho da necessidade, vou fazer aqui um exemplo com a Letícia. Letícia, eu quero te vender
essa caneta aqui. Essa caneta aqui é do Zé Araújo. Se tu pegar ela, tu vai ser um psicógrafo. Tu queres? Letícia. Poxa, Letícia, eu tenho que te vender essa caneta. Letícia, essa caneta aqui... Não precisa dizer sim. Essa caneta aqui, cara, ela foi fabricada com a tinta azul que tem dentro de uma raia que vive no Oceano Índico. Tu queres? Poxa, Letícia. Tá, Letícia, pega esse aqui então. Agora escreve teu nome aí. Ah, tu precisa de uma caneta? Pois é, acabei de criar necessidade. Certo? Então é assim que funciona, tá? É assim que funciona essa questão da necessidade de consumo. A gente cria necessidade, a gente precisa consumir, a gente extrai, né? Não explora, a gente extrai recursos e assim vai, né? Uma cadeia com fim programado. Então aqui tem mais uma música, mais um trechinho. O homem, quando está em paz, não quer guerra com ninguém. Da música Só os Loucos Sabem, do Chorão, né? Já desencarnou também. O pessoal desencarna cedo, né? Eu queria chegar nessa partezinha assim quando a gente não quer guerra com ninguém, sobre a sustentabilidade moral, que é a parte que entra o espiritismo. Aqui vai ter um videozinho que eu vou passar para vocês, que é do André Trigueiro. É um vídeo que ele gravou lá no Fore Blue, no segundo Fore Blue. É uma entrevista que ele deu à Visão Espírita, já está na internet, disponível. Eu tomei a liberdade de baixar, fazer algumas edições para ele ficar curtinho, 5 minutos, e a gente já encerra a palestra. E antes disso, falando sobre sustentabilidade moral, só queria deixar mais um recadinho do Livro dos Espíritos, tá? Também, lei de conservação. Pergunta 714. É a mesma pergunta com duas questões. Que pensar do homem que procura nos excessos de toda espécie um refinamento dos seus gozos? Pobre criatura que devemos lastimar, é a resposta dos Espíritos, e não invejar, porque está bem próximo da morte. Então, quanto mais a gente quer, mais perto da morte a gente está. Não que a gente não esteja perto da morte todo dia, né? A gente já nasce morrendo células, etc. 714A. É da morte física ou da morte moral que ele se aproxima? Kardec pergunta. E o Espírito responde, de uma e de outra. Então ele se aproxima da morte física e da morte moral. Se a gente morrer moralmente, o que vai acontecer? A gente vai para um planeta inferior. E, infelizmente, isso aí continua. Então vamos acompanhar aí o vídeo para poder encerrar. É bem bacana, tá? É um resumão aí do que a gente falou e algumas outras informações. O Livro dos Espíritos traz a informação de que não apenas o corpo físico, o corpo denso, mas o perispírito de cada morada do Pai nessas galáxias são constituídos dos mesmos elementos de cada planeta. Nós não apenas somos constituídos desses elementos, mas nós estabelecemos com eles uma relação de família universal. Eu faço um exame de sangue para saber como é que está a minha saúde, eu preciso saber qual é o estoque de minério que eu estou transportando nas minhas veias. Minérios que jazem nas profundezas do solo precisam estar aqui. Ferro, potássio, manganês, zinco. Eu preciso ter dentro o que está fora. O que está fora está dentro. O que está do lado de fora precisa estar numa dosagem adequada do lado de dentro. O mesmo médico que pede o exame de sangue vai querer saber se eu estou me hidratando direitinho. Eu preciso tomar por dia de 2 a 3 litros de água para ter saúde. A vida tem origem nas águas salgadas e mornas da antiguidade. Nós viemos do útero materno que reproduz simbolicamente e visceralmente a mesma constituição das águas mornas e salgadas da antiguidade. Nós vertemos lágrimas de alegria e de tristeza que tem o sabor dos oceanos. O que está fora está dentro. A água que está fora está dentro. Nós nos confundimos com o meio ambiente, mas nós determinamos tragicamente uma separatividade, uma alteridade. O meio ambiente está lá fora, eu estou aqui. O meio ambiente é bichinho em floresta, eu sou outra coisa. Estamos pagando um preço alto por isso. Somos analfabetos ambientais. Quem mais deveria entender em Brasília de meio ambiente é o ministro da Fazenda.
Ele devia ser o primeiro a estabelecer política fiscal, política tributária, considerando o quê? Vou dar um exemplo. Vassoura feita de fiapo de garrafa PET é bitributada. A garrafa PET já recolheu IPI. Aí um catador transforma em renda a matéria-prima da garrafa PET descartada como lixo, tem a belíssima ideia de fazer vassoura, recolhe IPI de novo. Como é que no Brasil os alemães não acreditam? Se eu pago do meu dinheiro para comprar um equipamento importado de placa fotovoltaica e boto no meu telhado para acender a minha lâmpada, a maioria absoluta dos estados brasileiros, que eu saiba só Minas Gerais, vão de cobrar ICMS. Cobra ICMS da energia que eu estou gerando para mim, com um benefício para o meu país, porque eu não vou precisar de Belo Monte, eu não vou precisar de Itaipu. Dá licença, eu estou aqui fazendo um investimento para meu usufruto e estão recolhendo ICMS. Renato Russo, que país é esse? Pelo amor de Deus. Então a gente está aqui para tentar resgatar um sentido das políticas públicas do governo, do planejamento estratégico das empresas, do posicionamento teológico das religiões. Todos estamos dentro do mesmo barco e o barco está afundando. Ou todos nos reconhecemos como tripulantes dessa nave azul à deriva no universo para fazer a nossa parte, ou então o mundo de regeneração vai ser um mundo interessante do ponto de vista ético e moral, mas destroçado ambientalmente. Não merecemos isso. André, então, você me permita complementar. Em 2008, num artigo seu, no Mundo Sustentável, você afirmava o seguinte: entender o consumo como um ato político é um sinal de maturidade civilizatória, de respeito à vida e ao próximo. Acho que em complemento ao que você acabou de falar. Basicamente, tudo que você leva para casa, que você compra num hortifruti, num shopping center, numa feira livre, numa loja qualquer, deixou rastros, deixou pegadas. Como foi produzido? Demandou que quantidade de água, de energia ou de matéria-prima? Tem mão de obra escrava ou infantil envolvida? De que maneira esse produto, ele não surge do nada. Ele tem uma biografia. Então, o consumidor consciente, ele vai fazer o quê? A identificação dos produtos ou serviços que foram feitos seguindo protocolos éticos e ambientais. E vai se policiar em relação à necessidade de consumir, que é algo que a maioria de nós hoje não faz. Nós nos afirmamos como consumidores, chamamos a sociedade que a gente vive de sociedade de consumo, e exaltamos os sonhos de consumo. São expressões consagradas e que revelam a tragédia da modernidade. O consumismo degrada a vida. Ele exalta o excesso e o desperdício. Isso não é sustentável do ponto de vista ambiental, isso não é sustentável do ponto de vista ético. Ostentar a abundância onde há escassez é um problema ambiental, é um problema econômico e é um problema espiritual. Pois é, né? Não preciso falar mais nada. A palavra que ficou cortada ali é ético e moral, tá? Tentei consertar, mas não teve jeito. Então, para finalizar, não preciso falar mais nada, vocês já entenderam o recado. Espero que nessa semana e pelo resto das nossas vidas, a nossa palavra de ordem seja consciência. Consciência nas nossas escolhas, sejam elas para consumo, sejam elas mentais, pensamentos, relacionamentos. E seja a transformação que você deseja para o mundo. Gosto muito dessa frase, Mahatma Gandhi. Obrigado. Obrigada, Roberto. Acho que começa de cada um de nós, né? Se cada um começar aos pouquinhos, fazendo a sua própria casa, né? Separar o lixo, esse tipo de coisa, a gente com certeza vai conseguir mais pra frente. E agora vamos ouvir a oração do Roberto, só lembrando de quem tomou alguma bebida alcoólica que, por favor, não entre na cabine de passe hoje, né? Deixe para uma próxima semana ou na quarta-feira. E vamos ouvir a oração do Roberto. Então vamos fechar nossos olhos, tentando relaxar nosso corpo e nossa mente.
nossos pensamentos. E agradecendo a Papai do Céu pela oportunidade que temos de estarmos aqui encarnados, de podermos fazer diferente nossas histórias, nossas vidas, de podermos aprender, estudar, crescer, evoluir. Que possamos ser mais conscientes a partir de agora, no hoje e no amanhã, deixando um legado verdadeiro de coração, de amor, de caridade, para aqueles que virão e para o nosso retorno, se assim Deus nos permitir. Que possamos todos ter uma boa semana, de muita luz, muita paz, muita energia positiva nos pensamentos, no coração, e que assim seja.